uma estudadinha e parece que existem alguns tipos de DPS. Claro. E quais são os tipos mais comuns utilizados nas instalações Legal. elétricas? Tem 2 tipos de DPS. DPS que é para energia, motor, lâmpada, elevador, tá? Ele faz tudo aquilo que é eletricidade fazendo energia, aquecendo, movimentando. Existe o DPS para aquilo que a gente chama linhas de sinal. Linha de sinal é computador, é telefonia, é automação, é tudo aquilo que está transmitindo informação e não movimentando as coisas ou aquecendo. Essa é a primeira divisão que existe. Tá. A segunda divisão, que serve tanto para os DPS de energia como para os DPS de sinal, são classes ou tipos. É a mesma coisa, são sinônimos no caso, o classe e tipo tem o mesmo significado na parte do DPS, que são as classes 1, 2 e 3. O DPS classe 1 é aquilo que a gente chama de um para-raio. Ele pega a própria corrente do raio. Aquele raio que você vê cortando o céu, uma parte daquela corrente o DPS é capaz de conduzir. Existe um DPS tipo 2, ele não é feito para conduzir a corrente do raio, ele não consegue. Ele conduz a corrente que a gente fala que é o efeito secundário, é a corrente induzida. É aquela corrente que não veio por um cabo, ele chegou direto pelo ar, como se fosse uma manifestação exatamente, sobrenatural, ele aparece ali. E o terceiro DPS, a gente fala que é a proteção fina, ele vai nas tomadas, junto dos equipamentos. Ele é um DPS que tem menos capacidade de conduzir energia, mas ele é muito rápido. Ele, assim que ele percebe que alguma coisa aconteceu, ele vai entrar em operação. Esse terceiro DPS, ele não trabalha tanto assim para proteger contra correntes geradas pelas descargas atmosféricas, seja as diretas ou as indiretas. Ele atua basicamente com perturbações que acontecem dentro da empresa, dentro da instalação elétrica. Então, aqui na Connex LED, se a pessoa for desligar o relógio, a cabine, o que for, disjuntor geral, ele vai provocar um pequeno raio aqui dentro. Não é um raio, não faz pum, mas o efeito é o mesmo. Se você desliga uma máquina, um banco de capacitores, ou desliga todo o circuito de iluminação de uma indústria, você tem uma variação da corrente no tempo. Essa variação da corrente no tempo provoca correntes e tensões induzidas. Normalmente, ela não tem tanta intensidade a ponto de danificar as coisas. Mas dependendo do que você está desligando, e na velocidade com que você desliga, ela causa a mesma destruição do raio. O DPS classe 1 e classe 2 não percebe isso, ele não tem sensibilidade para perceber isso.